paz do Senhor a todos os professores. Sejam bem-vindos, todos os professores, a mais uma aula da EBD Online, do maternal da faixa entre 3 a 4 anos. Eu me chamo Tia Adriana e hoje nós vamos estudarmos juntos a lição número 5 do maternal, cujo tema é os primeiros irmãos. Então hoje, professores, eu trouxe algumas ideias para vocês apresentarem nas suas aulas junto com suas crianças, né? Nunca se esqueçam, assim que chegar na igreja, sempre ler o versículo áureo, primeiro na Bíblia, para depois a gente ler não memorizando, para as crianças guardarem no coração. Então, para o memorizando, eu tive a ideia de colocar uma lâmpada, porque o versículo diz assim: quem ama seu irmão vive na luz. 1 João 2:10. Então, você vai explicar para sua criança que quem vive na luz não empurra seu irmãozinho, não empurra seu coleguinha. Quem vive na luz não machuca, não briga com seu irmãozinho, não briga com seu coleguinha, porque você vive na luz. Agora, não esqueça de lembrar, não é, que você deve falar para os seus alunos que a luz a qual você se refere é a luz chamada Deus. Papai do céu é a nossa luz, porque ele vai dar um entendimento para a gente fazer as coisas certas, fazer as coisas que ele se agrada. Você tem que reforçar sobre isso, porque a criança olhando esse cartaz, ela vai entender que quem ama seu irmão vive na luz, ela vai entender que é a lâmpada. Mas a verdadeira luz que nós estamos nos referindo é a Deus. Muito importante. E para introduzir a lição, né? Quando vai se falar nos primeiros irmãos, não é? Aí você vai relatar que Adão e Eva viviam no jardim do Éden e que eles viviam muito bem, mas eles desobedeceram. Aí você pergunta para sua criança: Papai do céu se agrada da desobediência? Elas vão responder que não. Então, por conta disso, porque Eva e Adão pecaram, eles desobedeceram, Papai do céu mandou Adão e Eva ir embora. E você vai dizer que eles foram embora, saíram do jardim do Éden e começaram então a plantar e a colher para comer. E você vai dizer que muito tempo eles ficaram assim, daquela forma. E com o passar do tempo, você vai explicar que Eva teve um bebê. E você vai explicar que o nome dele se chamava Caim. Se passou mais um tempo e Eva teve outro bebê. E esse outro bebê se chamava Abel. Então, quando a gente fala da família de Adão e Eva, eu vou dar ideia para vocês fazerem. Você pode fazer vocês podem fazer Caim e Abel dessa forma, ou vocês podem também fazer nesse estilo aqui, a gente pegando aqui com a mãozinha por trás, você pode fazer Caim dessa forma ou Abel dessa forma, para ilustrar e mostrar para as crianças. E você vai dizer que Eva ela teve 2 filhos, 2 bebês. Então, enquanto Eva estava em casa cuidando dos bebês, Adão estava cuidando da plantação e Adão estava cuidando da colheita da comida para eles se alimentarem. E você vai explicar, então, para os seus alunos que Caim e Abel, apesar de eles serem irmãos, eles eram bastante diferentes um do outro. E eles gostavam de fazer coisas diferentes. Então, qual foi a sugestão que eu dei aqui para vocês? Eu coloquei aqui dentro do envelope o que Caim gostava de fazer e o que Abel gostava de fazer. Eu vou tirar aqui do envelope, né? E você vai dizer: Caim gostava de cuidar das plantinhas, gostava de cuidar das frutas. Ele gostava de cuidar de toda a plantação. Caim gostava de se dedicar à parte da natureza. E Caim e Abel, eles se alimentavam muito bem. Eles comiam muitas frutas, muitas verduras. Eles cresciam muito saudáveis e fortes. Crianças, vocês têm se alimentado bem? Vocês têm comido muitas frutas e muitas verduras, como Caim e Abel? Muito bem. E da mesma forma, o que Abel gostava de fazer. Aqui, ó, vou dar sugestão que a gente colocou o envelope, né? E essa ilustração aqui também do visual bem parecido, para poder eles entenderem que é o mesmo irmão, a mesma pessoa. E que Abel, ele gostava de cuidar das ovelhinhas, né? Era o que eles gostavam de fazer.
Na continuação da história, queridos professores, a gente vai dizer que Caim e Abel, eles foram crescendo e se tornaram pessoas grandes. E mesmo se tornando pessoas grandes, eles continuaram aprendendo a amar Papai do Céu. E aí dá para você aplicar esse exemplo na vida das suas crianças também. Crianças, vocês também têm aprendido, guardado, buscado amar Papai do Céu? Você tem ido à igreja, você tem orado, você tem louvado, você tem ido para a EBD, você tem ido para a escola dominical, como Caim e Abel, que também eles cresciam e aprendiam a amar a Papai do Céu. Tem que ser do mesmo jeito que tem que ser do mesmo jeito de Caim e Abel. E aí você vai pegar aqui, ó, fiz 2 figurinhas, porque você vai dizer, é muito importante você comentar sobre isso, que eles cresceram. Que Caim e Abel se tornaram pessoas, se tornaram homens grandes. Mas mesmo quando eles se tornaram grandes, eles continuaram amando a Papai do Céu. E eles queriam dar o que eles produziam para Papai do Céu. E você vai dizer que Caim, ele oferecia a Papai do Céu o que ele produzia. As frutas, as verduras e os legumes. Já Abel também oferecia para Papai do Céu as ovelhinhas que ele também cuidava. Aí é muito importante você dizer que Caim levou o presente para Papai do Céu, mas Papai do Céu ele conhece o coração de cada um de nós, e Papai do Céu ele não recebeu o presente de Caim, só recebeu o presente de Abel. É muito importante você explicar por que Papai não recebeu. Porque Caim não deu o melhor que ele tinha. E nós temos que dar o melhor para Papai do Céu, porque ele merece. Então, nessa história, Caim, ele ficou com muita raiva. Ficou muito zangado com Papai do Céu, porque ele não recebeu o seu presente. E ele só recebeu o presente de Abel. Ele ficou com tanta raiva, ficou tão zangado, que ele matou o seu irmão Abel. Essa parte, professoras, é muito importante explicar para a sua criança que ele matou Abel porque ele teve raiva, porque ele teve inveja. E você vai explicar que Papai do Céu não se agrada da inveja, não se agrada da raiva, que você não pode ter isso no seu coração, porque isso é pecado e o pecado não entra no céu. Então é muito importante você, nesse momento, aplicar isso na vida da sua criança. E você vai dizer que Caim e Abel matou Abel, mas ele foi castigado por Papai do Céu. Você tem que informar isso, você tem que dizer isso para as crianças entenderem, para as crianças compreenderem que o pecado é algo que Papai do Céu ele vê e ele nos castiga quando a gente faz algo que não agrada a ele. Então, você vai realmente reforçar que Caim fez algo que desagradou o Papai do Céu. Caim é muito mau e ele não deveria ter feito isso. Papai do Céu ele não quer que os irmãos vivam dessa forma. Papai do Céu ele quer que os irmãos vivam em união, amem uns aos outros, ajudem os outros e ajudem as outras pessoas também que estão ao seu redor. Papai do Céu ele quer isso, que os irmãos sejam unidos. E aí você vai convidar a sua criança para fazer uma ligeira oração, não é? Para que Papai do Céu ele limpe o seu coração, para que a raiva, a inveja não venha entrar no seu coração e que as crianças vivam em união, com muito amor com seus irmãos, tanto dentro de casa, como também na rua, como também na escola. Então você faz uma oração para poder as crianças limpar o seu coração, né? As crianças que já têm esse tipo de sentimento, essa criança que já tem essa raiva. E aí você vai orar para poder ele se arrepender e para que ele mude de atitude e não faça mais isso, tá certo? Então, tanto Caim e Abel você pode fazer nesse tipo de material, como também você pode fazer com esse material, tá certo? Também tem os visuais da própria EBD online, né? Que você também pode utilizar, não é? Se trata da lição número 5, onde vai aqui estar demonstrando Eva com o seu primeiro filho e depois os 2 irmãos, né? Aqui também as atividades de cada irmão que desempenhava
e quando Caim matou Abel. Você pode estar utilizando, tá certo? Então, os professores que gostaram da nossa aulinha de hoje, deixe o seu comentário, deixe o seu ok. Nos ajude compartilhando o nosso link aqui, tá certo? E foi um prazer enorme estar com todos vocês e até a próxima aula. A paz do Senhor! Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é! Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.